Olá, venho saudar você com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu te convido para mais uma pérola para acompanhar a sua semana, o seu mês, meditando, refletindo sobre cada passagem bíblica para a nossa edificação espiritual. E aqui te convido para lermos juntos no Evangelho de João, o capítulo 3 e o versículo 16, que diz o seguinte para nós: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outros versículos adiante vão falar o seguinte para nós, 17: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha só a diferença de quem procura servir a Deus e de quem se distancia de Deus ou simplesmente não quer o Senhor em sua vida. Então é importante entendermos que a palavra, ela sempre vai estar no coração de quem busca, de quem rega, de quem aperfeiçoa, de quem planta sabendo que outros podem colher. Mas a colheita também pode ser sua. Mas independente de qual seja a situação, o Senhor, Ele nos chama para que sejamos servos, sejamos pessoas que estejam dispostas a servi-lo em temor e em santidade, porque Ele deu algo tremendo para o ser humano, para a humanidade em geral, o seu amor. Através do seu Filho Jesus Cristo, em morte de cruz, por cada um de nós. A luz veio e os homens amaram mais as trevas. A luz veio para salvar o homem. A luz veio para revelar as coisas que estavam ocultas, as coisas que são reprovadas pelo Senhor. E quem anda em luz, anda tranquilo, porque consegue ter uma visão que as trevas não vão mostrar, porque elas ocultam. E nós sabemos que o mundo vive em trevas, mas este mesmo mundo pode também ter luz. Se somos luz e estamos neste mundo, como está a nossa luz? Em um mundo corrompido, em um mundo caído em pecados. Jesus Cristo veio e cumpriu uma missão, mas deixou para nós responsabilidades e decisões quanto às escolhas, liberdade, para decidirmos o que queremos e onde devemos passar a eternidade. Não só escolhas desta vida, mas também além desta vida, que muitos também duvidam. Acreditam que aqui terminou, chegou à finitude, acabou. Será que é assim mesmo? Será que não é hora de parar e repensar sobre isto também? Mas para quem crê no unigênito Filho de Deus, vive na luz e sabe para onde vai, porque a luz os guia. E que é muito bom compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, mais uma pérola para a nossa vida espiritual. E quero também falar com você sobre uma passagem que fala sobre o salário. Sim, o salário do pecado. Eu quero ler e refletir com você mais uma pérola que se encontra no livro de Romanos,
o capítulo 6 de Romanos e o versículo 23, que diz para nós: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que dom gratuito de Deus? Porque Jesus Cristo, ele veio ao mundo para libertar o homem deste mal eterno, deste lugar de tormento que não foi feito para o homem. Mas as pessoas fazem escolhas, tomam suas decisões e respeitamos as suas escolhas e decisões. Mas se pelo menos parar mais um pouco para pensar, pode ser um ponto decisivo em relação não só à vida cotidiana, mas em relação principalmente à vida eterna. Porque aqui tudo é finitude. Por mais que nos cuidamos, devemos nos cuidar mesmo, mas sabemos e temos consciência disto, que cada momento é passageiro. O hoje daqui a pouco não será o hoje, será passado. O futuro daqui a pouco não é futuro, é presente e depois passado. E assim se segue milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, enfim, é desta maneira. Antes foi futuro para quem viveu há milhões de anos atrás, como conta a história da arqueologia, as grandes descobertas históricas, as fontes, documentos escritos, registros arqueológicos que comprovam e validam isto dentro da ciência. Será que tudo isto é deixado mostrando para nós que aquele futuro se tornou presente para alguém e virou passado, e passado milenar? E hoje estamos aqui. E daqui a pouco, tudo isso também vai passando, e passando, e passando. E há quem não percebe esta passagem do tempo. Porém, quero trazer para vocês uma reflexão a respeito de nossa existência, da morte de Cristo em cruz, para nos resgatar deste mundo de trevas e andarmos na luz, sendo guiado pelo Senhor, que é a luz deste mundo. Mas vamos pensando também sobre o pecado. O que é que o pecado faz com o homem? O homem conhece o pecado e abre espaço para ele. E olha só o que é que acontece com a sua vida. Ela vai findando de uma maneira rápida. Por quê? Porque o pecado, ele tem um salário, como lemos no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 23. O salário do pecado é a morte. Eis aqui, comparando com uma existência, seriam 3 vidas que conheceu o pecado e escolheu viver uma vida de pecado. E o pecado, ele vai minando, minando e vai acabando com a vida do homem, levando para imoralidades, vários tipos de práticas indecentes, escândalos que não tem como ocultar, porque o que está oculto vai vir em algum momento à tona. E hoje eu não estou falando de coisas espirituais, eu estou falando da própria tecnologia, que mostra muitas coisas que ainda são verdade. Outras não são, mas eu quero focar na questão da reflexão da nossa vida, porque aqui existe uma finitude, aqui existe outra finitude e mais outra finitude. Ela vai queimando e o pecado ele gera a morte. E nem sempre é só a morte física, é a morte espiritual também, porque a finitude é para todos. Qual é a diferença? É quando eu escolho não me contaminar com o pecado. Quando eu não me contamino com o pecado, eu vou continuar sempre
limpa para a glória do Senhor. Por quê? Porque quando fazemos escolhas, o sangue de Jesus Cristo, ele vem e lava, ele limpa. Então, o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo e a confissão da nossa boca, aceitando Ele como Salvador, pode mudar toda a história. Então, em vez do pecado, ele ir consumindo, levando à finitude. Há pessoas que a morte ela chega tão prematura e muitas vezes, se formos observar, são decisões que o ser humano faz, as suas escolhas precipitadas ou por arrogância, porque hoje temos acesso a muitas informações que geram vidas, que transformam vidas, que resgatam vidas, mas são vidas que querem isto, porque quem não quer, talvez já tenha tomado a sua decisão ou está esperando em algum momento, quem sabe, rever algum ponto e voltar atrás. Mas é isto que o pecado faz com o homem. O diabo, ele chega e faz isto. Ele faz com que o homem conheça o pecado, pratique o pecado, sinta prazer no pecado e vai gerar morte. Então, quando vamos observar, é esta sequência. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vem trazendo o quê? Trazendo vida e vida com abundância. Então, chegou a finitude para um, chega a finitude para o outro, chega a finitude para o outro. As velas que vão ser acesas vão ser velas de acordo com crenças, de acordo com o que o ser humano entende. Mas sabemos que a verdadeira luz é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem ilumina o caminho que conduz à vida eterna. E durante este percurso, devemos ter muito cuidado para não nos contaminarmos com o pecado. E sabendo que o pecado ele gera morte, mas quando, mesmo que falhamos, mesmo que pecamos, temos o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. Porém, isso não justifica que devemos estar pecando, e sim renunciando ao pecado, porque para cada estratégia que é lançada como proposta para nós, há também uma armadura da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito importante nunca desprezarmos a palavra sagrada, porque ela vai nos conduzindo dia após dia, guiando na luz que é o Senhor Jesus Cristo. Então, leia a palavra do Senhor, medite nela, dia, noite, madrugada, na hora que estiver durante a refeição, na hora que estiver no trabalho. Medite, pense, não precisa ninguém saber o que você está pensando nem meditando, não. Mas passe mais tempo utilizando a palavra, passe mais tempo com o Senhor Jesus Cristo, através da oração, através da reflexão, através do louvor. Não é qualquer louvor, não. Louve um louvor que exalta o nome do Senhor, enaltece a sua grandeza. Porque há muitos louvores aí que não edificam, ao contrário, gera um estado depressor tão terrível que a pessoa fica com a carga que não era dela e não é dela. Então tenha cuidado, vigie. Por isso que a palavra, ela sempre está nos orientando em relação a tudo, principalmente hoje, que é uma tendência muito grande de distrações. Não se distraia. E tenha muito cuidado, porque o diabo ele acende uma faísca pequenininha, mas esta faísca, onde houver o necessário para que ela seja alimentada, quanto mais a faísca ela é alimentada, mais o ser humano está morrendo dentro do pecado. Então, que possamos fazer o caminho contrário, que nenhuma centelha ela venha incendiar a nossa mente, nem contaminar o nosso coração, os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso ser, mas que em nós habite o Espírito Santo, para que assim estejamos imunes às propostas que são lançadas diante de nós, porque as coisas elas vêm muito bonita, muito arrumada,
mas que possamos ter sempre o discernimento do Senhor para caminharmos na luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a diferença é muito grande. Por quê? Porque quando somos incontamináveis, porque temos o Senhor Jesus Cristo, Ele pega alguém que está na vida de pecado e em algum momento diz assim: eu não quero mais esta vida para mim. Eu quero ser restaurado, eu quero o Senhor Jesus Cristo. Eu quero o Senhor na minha vida a todos os momentos. E isso é um diferencial muito grande. Por quê? Porque aquela faísca, ela apaga. E aquele ser humano, ele é restaurado para a glória de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo pode transformar vida. E de alguém que estava nos seus delitos e pecados, nas suas imundícias e em trevas, ele passa a viver uma vida iluminada por Cristo Jesus, uma vida de luz, uma vida de mudança, uma vida de respeito, uma vida digna, uma vida que restaure até a sua própria identidade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Antes era alguém sem nome, alguém desprezado, e pessoas que vivem em níveis de dependência ou vícios, às vezes estão em um estado embriagado, ao ponto de alguém que passa diz assim: filho de fulana de tal. Por quê? Porque pessoas que vivem embriagados, caindo por todo canto, existe, infelizmente, uma fala que circula, muitas vezes, que não valorizam uma mãe. É filho de alguma coisa. É filho de um nome que é falado muito desagradável, que não deve ser falado com nenhum ser humano. Mas quando esta vida, ela se arrepende do estado que ela está e vai em caminho da luz, fazendo o caminho contrário, porque estava em trevas, Jesus Cristo, ele lava, ele purifica, ele transforma, ele restaura. E quando essa pessoa, ela é vista, alguém diz assim: era aquela pessoa que vivia embriagado, caindo por todo canto, ele agora é irmão fulano. Ele agora é filho de fulana, é filho de fulano, e ele está indo para a igreja. Olha como ele está mudado. Então, ele passa a gerar testemunhos vivos do que o Senhor Jesus Cristo faz, o maior especialista em transformar vidas, em pegar cascalhos e dar sentido, dar transformações. Mas para isto, ele bate a porta. Ele bate a porta. Ele bate a porta. Então, hoje, se Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração, não resista. Abra a porta para que ele faça morada na sua vida, trazendo para você um novo sentido, uma nova transformação. Então, hoje, abra a porta, porque o Senhor Jesus Cristo, ele traz vida e transformação para você. Eu quero orar com você e por você, porque agora você tem uma intercessora a mais. Senhor Jesus Cristo, que cada vida, Pai, não seja uma vida de finitude, cheia de pecados, cheia de sujeiras, de imundícia e nas trevas, mas que possa parar por um tempo suficiente e voltar e retornar e querer a luz, para que assim seja guiado pela tua luz, Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o governo da mente de milhares de pessoas neste momento, aonde este vídeo chegar, Senhor. Que sejam transformadas, sejam impactadas, corações, pensamentos, Senhor, visões, os lábios, os ouvidos e todo ser seja refreado, seja modificado, seja lavado e purificado pelo teu sangue, porque a tua morte em cruz trouxe salvação para os homens.
mas é necessário que creiamos, é necessário que confessamos os nossos pecados, Senhor, para que assim a obra seja manifesta para a tua glória. Pai querido, eu te peço sobre cada vida, as vidas que estão lutando para perseverar, as vidas que estão desanimadas, Senhor, pessoas que estão pensando na sua finitude, na aniquilação. Pai querido, que possam rever os seus atos, que possam ser aliviados os seus fardos, que elas possam abrir suas bocas e confessar que querem o Senhor Jesus Cristo na sua vida como o Senhor na sua vida e no governo de suas mentes. Pai querido, os lares que estão em guerras, em perturbações, Senhor, os lares que precisam de restauração, Pai querido, os lares que estão em trevas, Senhor, que a tua luz, Pai, ela chegue, ela gere mudança, os lares que estão em guerras, que não sentem paz, os lares que estão em precariedade geral, pessoas onde já não se conversa, já não se entende, Pai, que a tua luz chegue, Senhor, mudando, que o sangue de Jesus purifique vidas, purifique, Senhor, mentes, as mentes estão cauterizadas, as mentes que estão doentes, as mentes que já não agem, Pai, de uma maneira racional, nem sequer um instante, Pai querido, que a tua palavra entre em corações, Senhor, que a tua palavra entre em mente, Senhor, e haja mudança, haja transformação, Pai, porque a humanidade, ela geme, ela chora, e muitas vezes por causa dos seus próprios pecados, as suas decisões, e muitas vezes até mesmo influenciado por alguém, por precipitação, por um momento de fraqueza, mas independente de qual seja a situação, Pai, que vidas se abram neste momento e peçam o teu socorro e queiram o teu socorro, Senhor, em nome de Jesus, que vidas sejam alcançadas agora e sejam lavadas e purificadas e transformados seus lares e suas mentes para a glória do teu nome, Senhor, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, e que assim seja, tudo para a sua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, você que ainda não abriu o coração para o Senhor Jesus, abra o seu coração, porque Ele é vida e vida com abundância. Não ande em trevas, não ande nas propostas do mundo, mas ande com o Senhor Jesus Cristo, independente se seja em deserto, em montanhas, em vales, independente se seja num deserto, mas que nunca falte para nós a presença do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E que a sua vida e que seu lar haja paz, em nome de Jesus. E que você que nunca mais dormiu, que o Senhor Jesus Cristo, ele seja o Senhor também para o seu sono. E resgate tudo aquilo para ti que o inimigo tirou. E que você possa dormir em paz e acordar em paz com tranquilidade e muita saúde e glorificando ao Senhor, porque o inimigo ele vem tirando muitas coisas e até nós mesmos deixamos, mas não devemos fazer isso, mas devemos aprender cada vez mais com a palavra, porque a palavra ela nos chama à vigilância, ela nos chama ao discernimento, ela nos chama para estarmos mais perto do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais perto estou do Senhor Jesus Cristo, mais distante estou do pecado e do mundo. Mas quando eu tenho Ele dentro de mim, eu me torno alguém totalmente protegido, porque fazemos escolhas. Dentro das suas escolhas, qual a proximidade que você está do Senhor Jesus Cristo? Pense sobre isto. E quero compartilhar com vocês do meu coração para o seu coração algo maravilhoso, que é esta leitura aqui, Os Três Viajantes do Tempo. Na página 183, ele fala sobre pensamentos. Aqui. Pensamentos automáticos, confrontos e superações. Existem vários tipos de pensamentos que chegam na nossa mente muito rápido e às vezes até estranhamos aquele tipo de pensamento. Mas lembre-se, o Senhor Jesus Cristo, quando convidamos Ele para ser o Senhor de nossa vida, podemos também entregar a Ele a nossa mente, para que seja blindada
e não entre sujeiras contaminando os nossos pensamentos nem o nosso ser. E viva, viva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Durma e acorde para a glória do Senhor Jesus Cristo. Chame Ele, convide Ele, diga assim: Senhor, eu não quero só uma proximidade, eu quero o Senhor transbordando em mim, com muita graça, com muita misericórdia, com a sua bondade, porque tudo isto Ele já deixou para nós. Então, que possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós e sermos agradecidos a Ele por todas as coisas. Faça renúncia, faça propósito, para que esteja sempre com o Senhor Jesus Cristo e renunciando às coisas deste mundo. Então, escolha Jesus, nunca Barrabás. Um abraço para você e reflita sobre cada momento que foi trazido aqui.